Shalom, graça e paz, aleluia, glórias, aleluia. Vamos para mais uma meditação na palavra, para mais uma gravação desse estudo bíblico, porque é só através da palavra, das escrituras sagradas, que nós conseguimos vencer a batalha de cada dia. Por isso nós temos que pedir a direção do alto, para que Ele nos oriente e nos fala o que devemos fazer. Aleluia, glórias, aleluia. Glorioso e eterno, Criador de todas as coisas, diante de Ti, ó Pai, eu me coloco para ministrar esta palavra, Pai, esse estudo. Por isso eu peço em nome de Yahushua HaMashiach, que Tu venha nos conceder o perdão, que Tu venha nos conceder o Ruach Kadosh, o espírito de sabedoria e de entendimento, de discernimento, Pai, compreensão, submissão e prática da Tua palavra, Pai. E que seja, em nome de Yahushua HaMashiach, concedido a todos aqueles, Pai, que assistirem esse estudo com interesse de aprender e praticar a Tua palavra. Manifesta, ó Pai, a Tua compaixão, o Teu perdão, a Tua misericórdia, ó Pai, no qual foi provado para com as obras das Tuas mãos lá no Calvário, sacrificando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Restaura-nos, Pai, restaura-nos como o vale de ossos secos, como o vaso na mão do oleiro, ó Pai, restaura-nos, para que possamos ser verdadeiros adoradores, para que haja adoradores sobre a face dessa terra, que o adore em espírito e em verdade, até que venha o grande e temível dia da justiça, onde Tu, ó Criador de todas as coisas, Yahweh dos exércitos, estabelecerá um reino de adoradores sobre a face dessa terra, para que cumpra o Teu propósito, ó Pai, que céus e terra adore, engrandeça, glorifica, exalta e honra a Ti, como único ser merecedor e digno de adoração, de honra e glória. Em nome de Yahushua HaMashiach. Aleluia. Glórias. Aleluia. Aleluia. Amados, eu tenho meditado bastante nas Escrituras e elaborado dezenas e dezenas de estudos e venho compartilhar agora nas redes sociais com tudo o que tem sido me esclarecido. Eu venho compartilhar, porque tudo que se aprende em referência ao reino do céu, temos que passar para outras pessoas, para que todos venham se unir em um só espírito de louvor, de adoração, de honra e glória ao Altíssimo e Soberano Yahweh dos exércitos. Só Ele é merecedor e digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Que a cada momento nós possamos despertar para isso, porque nós estamos sobre a face da terra, segundo a vontade do Criador, porque tudo foi criado para nós sobre a face dessa terra. E o desejo dele é que há um exército de adoradores, como nos lares celestiais. Mas como no princípio de todas as coisas,
houve uma corrupção no lar celestial. Parte do seu exército, pelo livre-arbítrio que foi dado, a opção dele foi desobedecer, foi se corromper e corromper aqueles que estavam mais próximos e que deram ouvido à tua palavra. E esse estudo, com o tema A Origem e a Intenção do Mal, vai clarear a mente de todos nós, porque através das Escrituras é nos mostrado toda a artimanha e o projeto dessa parte do exército que se rebelou contra o Altíssimo e Soberano. O tema desse estudo é a origem e a intenção do mal. Vamos meditar na palavra, gente. Nós temos que saber qual é a origem, como surgiu e qual é a intenção dele. Porque essa jornada da vida é uma batalha segundo a segundo. E nós temos que saber a quem estamos servindo. Ao Criador de todas as coisas ou ao impostor? Ao exército rebelde? É uma guerra a cada minuto. E se nós estamos numa guerra, nós precisamos saber qual é a artimanha, a astúcia, ou a arma que o inimigo está usando para tentar nos destruir. Porque se nós estamos numa batalha e não sabemos qual é a arma, nós vamos ser derrotados, porque também estamos sem a estratégia de luta. Mas a partir do momento que nós sabemos qual é a arma que o inimigo usa, as formas, nós vamos ter vitória nesta luta. E só a palavra, só as Escrituras Sagradas nos dá essa noção. Então temos que seguir o conselho que foi dado a Josué: meditai dia e noite, para que não venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda, disse o Altíssimo e Soberano, aleluia, a Josué. Temos que meditar na palavra, amados. Só ela pode nos dar a vitória. Como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ela nos instrui. E ela nos dá as referências de tudo. Porque o inimigo das nossas almas é o maior cientista na arte de enganar. O único propósito dele é enganar, é iludir as almas para não servir ao Criador de todas as coisas. Vamos meditar na palavra, no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ele descreve
quem era e como se corrompeu. Alguns ministérios ou pessoas defendem que esse texto não está falando de Rassatã, que está falando do rei de Tiro, porque esta profecia foi dirigida ao rei de Tiro. Mas como boa parte das Escrituras se usa um personagem físico para explicar o espiritual em vários textos, temos que compreender isso, senão não vamos conseguir o entendimento da palavra. Como vários textos do salmista Davi, ele falava sobre ele, mas com o sentimento do Cordeiro e a Roshua Hamashia, que havia de vir naquela época, e que ia passar por tudo isso. Então, alguns textos de profetas foi escrito com um sentimento espiritual, dando alusão ao Mashiach. E como nesse texto de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11, a profecia foi dirigida ao rei de Tiro, mas com alusão ao anjo rebelde, para explicar as atitudes do anjo rebelde. Então foi usado o rei de Tiro, ou as atitudes do rei de Tiro, para demonstrar as atitudes do anjo rebelde, do exército que se rebelou contra o Altíssimo e Soberano. E o mais assustador, que todos que defendem esta posição, que esse texto não fala sobre Rassatã, eles querem provar, por meio das Escrituras, que Rassatã não existe, que não há um ser espiritual que induz as pessoas ao erro. Tudo que acontece na mente de cada ser humano provém de si mesmo, sem influência nenhuma. Ao contrário das Escrituras, eles propagam esse tipo de ensinamento, porque diz as Escrituras que desde o princípio de todas as coisas há um adversário que procura a cada momento nos afastar do Altíssimo e Soberano. Vamos meditar no texto, amados, e vamos ver que a descrição do texto nos leva a crer que está falando do anjo que se rebelou. Diz o profeta Ezequiel: veio a mim a palavra de Yahu, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz Yahu, o Elohim, tu és o sinete da perfeição, cheio da sabedoria e formosura. Estava no jardim do Éden,
jardim de Iahur, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardo, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeste os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci permanências no monte santo de Iahur. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde os dias que te foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Iahur, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das tuas pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Aleluia. Esta é a palavra, amados. Temos que meditar no texto. Ver que o rei de Tiro, ou seja, que essa profecia não dá referência real ao rei de Tiro, porque está falando de um ser que estava no jardim de Iahur, diz as Escrituras. O rei de Tiro não vivia no jardim, ou seja, no reino celeste. Está falando de um ser, um querubim. A palavra ou o nome ou o título querubim só é dita na hierarquia do exército celestial. O exército celestial usa na hierarquia esse título, querubim, porque é anjo, arcanjo, querubim. Então não está falando do rei de Tiro. Temos que meditar na palavra, temos que pedir a direção e ver a descrição do texto, porque tudo aqui está falando de uma rebelião. Ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foram criados. E ele elevou-se
o seu coração por causa da formosura, do resplendor, de tudo que foi concedido a ele. Só que ele não percebia que tudo que resplandecia nele era por estar próximo ao Criador de todas as coisas, ao trono de glória. Como aconteceu com Moisés várias vezes, todas as vezes que ele entrava no tabernáculo, diante do Altíssimo e Soberano, o seu rosto resplandecia, era a glória do Altíssimo que estava sobre ele. Tudo as Escrituras nos dá o exemplo, gente. Muitas das vezes nos dias de hoje se descreve Satanás de várias formas horríveis, mas as Escrituras não diz isso. Mas tudo é para enganar a humanidade, tudo é engano. Está falando que ele era o ser mais belo, que ele se corrompeu por causa da sua formosura, por causa da sua beleza. Então se apresenta hoje, através das culturas, um ser horrível, assustador com a sua fisionomia. Mas não é isto, gente. Ele está escondido nas coisas bonitas, nas coisas atraentes. Porque as coisas horríveis não vai atrair ninguém. Então ele tem que usar a aparência deste mundo para enganar a humanidade. Por isso que através de culturas ou rituais de certas religiões se descreve a Satã como um ser horrível, assustador. É para que ele haja na boa aparência, enganando a humanidade. Temos que meditar em tudo isso, amados. Pedindo a sabedoria, o entendimento, a força, o poder e a autoridade do Altíssimo e Soberano, para decidir todas as coisas. Só assim nós vamos nos livrar das cadeias religiosas, da muralha de doutrina humana, dos grilhões da morte. Só assim nós vamos nos livrar desta teia de aranha que foi criado por ele para nos atrapalhar a nossa caminhada rumo aos novos céus e uma nova terra. Que a cada momento possamos meditar na palavra, gente. É muita descrição no texto. A palavra é como uma semente, ela flui, ela multiplica. Então todos têm que pedir a direção do alto para que essa palavra venha se multiplicar. Porque se eu for expor tudo que a palavra ou que um texto nos mostra, nos revela, seria muitas horas de gravação. Por isso que cada um ouve-se a palavra, pede a direção do alto, através de jejum e oração, para que esta semente venha se multiplicar e que nós tenhamos sabedoria e entendimento para discernir o bem e o mal. Aleluia! Glórias, aleluia! Vamos buscar, gente, o entendimento.
através da meditação na palavra. Aleluia. O livro de Apocalipse, o Revelação, vai nos dar mais um entendimento de tudo que houve, de tudo que aconteceu nos lares celestiais. E uma observação, mesmo que Satanás foi excluído do exército celestial, ele continuou tendo acesso aos céus. E as Escrituras nos diz isso. No livro de Jó, quando houve uma assembleia do exército celestial, e Satã também apareceu lá, e o Altíssimo indagou ele o que estava fazendo, e ele disse que estava a rodear a terra. E nisto foi perguntado a ele se ele tinha visto o servo Jó. E aí começou toda a luta de Jó. E o que a história nos conta. Então as Escrituras nos dão esse entendimento, que mesmo que ele foi expulso do exército celestial, ele continuava tendo acesso lá, até que veio o Cordeiro para desfazer e para limitar a ação dele sobre a humanidade, sobre a face da terra, e impedir que ele continuasse indo diante do Criador nos lares celestiais. Esse é o que o texto descreve, amados. Vamos meditar no texto. Livro de Revelação, ou Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7. Ele já nos descreve a batalha do exército celestial, do exército do bem contra o exército do mal, os rebeldes. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi-lhe expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Yahur, e a autoridade de Yahoshua, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava dia e noite diante do nosso Yahur. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera,
sabendo que pouco tempo lhe resta. Está aí, gente, a palavra do Altíssimo. Quando nós meditamos, ela nos orienta e nos revela tudo o que aconteceu e o porquê de tudo o que acontece nos dias de hoje. Como eu disse, esse anjo se rebelou contra o exército celestial, contra o exército do Altíssimo. E foi lançado para a terra. E nos dias de hoje, ele vem iludindo o povo a não adorar ao Criador. Como no estudo, a primeira pergunta do estudo era: quem era Satanás? E a palavra está descrevendo que ele era o anjo. Que era o querubim da guarda. Então nós temos que meditar, gente, para que fique claro todas as coisas. Meditar dia e noite para que não venha desviar nem para a direita nem para a esquerda e saber toda a artimanha do mal. Como e quando o mal começou a dominar a humanidade. Olha só. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, as Escrituras nos mostram como e quando ele começou a dominar a humanidade, a consciência humana. Vamos meditar na palavra, gente. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que Yahweh, o Elohim, tinha feito. Disse a mulher: é assim que Yahweh disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Yahweh: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Olha a orientação do Criador. Aí vem a inversão de valor de Ra-Satã agora. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Yahweh sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Yahweh sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aí a inversão da palavra. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, comeu-lhe do fruto. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueiras e fizeram
cintas para si. Aí está a palavra, gente. As Escrituras nos revelando o que aconteceu no Jardim do Éden. Porque ali o inimigo não tinha acesso direto a Adão e Eva, ou seja, não tinha como ele falar na consciência de Adão e Eva diretamente, porque eles estavam revestidos com a porção de vida eterna, e essa porção causava uma proteção contra a cilada do mal. Mas aí, como ele é o maior cientista na arte de enganar, usou a serpente, incorporou na serpente, ou possuiu a serpente para falar com Eva, para induzir Eva a desobedecer a palavra do Altíssimo e Soberano, a palavra do nosso Criador. E aí ele inverteu a palavra, porque o Altíssimo disse: certamente morrereis, ou seja, para que não morrais. E ele inverteu, falando que eles não iam morrer. Realmente, eles não morreram fisicamente naquele momento, mas tiveram a morte espiritual. Porque a porção que dava a eles vida eterna foi retirada. E por causa desta porção, eles morreram espiritualmente e tiveram que morrer fisicamente. Ocorreu duas mortes, a espiritual e a física, porque a partir daquele momento, todo ser humano morre por causa de uma palavra de desobediência. Vamos procurar, gente, dar mais ouvido à voz do Altíssimo e Soberano, para que sejamos restaurados com aquela porção que Adão tinha antes do pecado. Por isso que o Cordeiro do Altíssimo, que tira o pecado do mundo, veio para desfazer as obras de Ra-Satã e nos conceder aquela porção que foi retirada. Lembrando que nos dias de hoje, Ra-Satã não usa mais serpente para falar a outro ser humano. Porque a partir daquele momento que ele usou a serpente e conseguiu introduzir a tua palavra na mente de Eva, e Eva desobedeceu, e aí levou o seu esposo à desobediência. Ele não mais precisa usar serpente para falar a qualquer ser humano que seja. Ele usa o próprio ser humano para destruir o outro. Assim aconteceu com Eva. Daí para cá, essa jornada da vida
deste momento para cá, há duas vozes falando na mente da humanidade. A voz do nosso Criador, Yahweh dos Exércitos, falando, corrigindo, tentando restaurar a humanidade, tentando livrar a humanidade do mal, tentando livrar a humanidade da destruição. Por isso ele enviou o Cordeiro e sacrificou lá no Calvário, para que o povo, para que a humanidade fosse restaurada novamente, tivesse uma oportunidade de reconciliar com ele através do sangue do Cordeiro. Mas Satã vem trabalhando, vem invertendo todas as coisas, para impedir que o propósito do Criador, que é de estabelecer um reino eterno sobre a face dessa terra, um reino de adoradores, só assim céus e terra adorará e engrandecerá o Criador. Essa luta é grande. Vamos meditar na palavra para que possamos discernir ou saber a quem estamos dando ouvido. A partir daí, com duas vozes, ele começou a atacar o ser humano. Depois de um tempo foi gerado Abel, foi gerado Caim, e aí o inimigo volta a atacar novamente esses dois seres. O Altíssimo e Soberano pediu para Abel e Caim trazer uma oferta para ele. E nesta oferta, o inimigo já entrou com suas ações, com sua palavra suja. Abel se agradou e levou uma oferta, levou o seu melhor para o Altíssimo e Soberano. Ofertou com honras e glórias, um voluntariado, um desejo de servir o Altíssimo e Soberano. Mas Caim, já na influência do mal, fez de uma forma desprezível, não fez com dedicação, com boa vontade. E nisto, o Altíssimo recebeu com agrado a oferta de Abel, a qual não aconteceu com Caim. E Caim viu nisto que Abel foi abençoado, que foi do agrado do Altíssimo e Soberano a sua oferta. E aí já gerou inveja no coração de Caim contra seu irmão. Na astúcia do inimigo, na orientação e na sedução do inimigo, gerou a inveja. Aí ele propôs em seu coração destruir a seu irmão. O Altíssimo e Soberano, como é onipotente, onisciente, onipresente, veio até ali falar com ele
e disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, és que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre detê-lo. Aqui está a palavra, gente, que o Altíssimo orientou a Caim, porque viu a ação do inimigo na consciência de Caim, falando para Caim matar teu irmão. Aí ele disse: o pecado jaz à porta, quer dizer, está batendo na consciência de Caim. E ele disse: compete a ti detê-lo, ou fechar a porta, para que o maligno não tenha o domínio sobre o ser, sobre Caim. Mas como a tua mãe, Eva, desprezou a palavra do Altíssimo e Soberano, ele também não deu ouvido e acabou assassinando o seu irmão. Isso é o que acontece, gente, quando deixamos de ser submissos à palavra do Altíssimo e Soberano. O mal nos domina e nos leva a praticar coisas inconvenientes, coisa desprezível aos olhos do Altíssimo e Soberano. E ele vem agindo desta forma, falando na mente da humanidade, corrompendo o ser humano para um destruir o outro. A luta é grande, gente. Aleluia. Glórias. Aleluia. Amados, como as Escrituras, nós meditamos e ela vai nos revelando várias artimanhas do inimigo. E neste texto, que as Escrituras nos relatam o que aconteceu entre Abel e Caim, ela nos mostra vários objetivos que Satã tinha com este crime. E um dos principais, quando ele induziu Caim matar Abel, ele já estava ali com um propósito, gente, do controle da natalidade. A partir dali, ele começou a agir no ser humano, controlando a natalidade. O controle da natalidade é invenção dele. Mas o porquê tirar isto nesse texto? Porque é o que o texto nos revela quando se medita. Porque o propósito dele ali era eliminar a fonte da semente boa, para que só a semente
ruim prosperasse ou se multiplicasse sobre a face dessa terra. Essa é a intenção dele. Eliminar a semente ou a descendência que ia sair de Abel, um povo abençoado na direção do Altíssimo e Soberano. Isso ele não queria ver sobre a face da terra. Um povo dedicado às obras do Altíssimo e Soberano. Então, através das suas artimanhas, ele colocou na mente de Caim a matar Abel para eliminar a fonte da semente boa, a fonte que ia produzir adoradores ao Criador. E ele eliminando Abel, ficou só a fonte da desobediência, que é Caim. Por isso que o Altíssimo e Soberano providenciou que Eva gerasse outro varão, a Sete, para que houvesse uma fonte de semente boa, de adoradores ao Altíssimo, não só a semente ruim. Essa é a artimanha do inimigo, o controle da natalidade. Porque ele conhece todas as descendências, toda a raiz, desde o princípio da humanidade. E ele sabe qual é a descendência de Sete. E ele sabe qual a descendência de Caim. Temos que meditar nisso, gente. Tudo é artimanha do inimigo. E a palavra nos revela isso quando se medita e pede a direção do alto. Aleluia. Glórias. Aleluia. Qual a principal arma do diabo para enganar? Olha aí, agora as Escrituras vão nos revelar qual a principal arma de Satã para nos enganar. No Evangelho de Yohanan, ou João, vai nos dar ou vai nos esclarecer um pouquinho qual a principal arma que ele usa para enganar a humanidade. Yohanan, capítulo 8, versículo 44. Aqui era um diálogo do Cordeiro e a Yahoshua Hamashia com os escribas e fariseus. E aí nesse versículo ele repreende, dizendo: Vós tendes por pai o diabo e quer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí a palavra, gente. Ele é mentiroso e pai da mentira.
Então a principal arma dele é a mentira. Porque é através da mentira que ele engana, que ele corrompe, que ele destrói a humanidade. Como eu já disse, ele é o maior cientista na arte de enganar. Temos que meditar na palavra, gente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que ela nos revele a cada momento toda a astúcia, esse cilada do mal. No livro de Daniel, ou Daniel no nome corrompido, nos dá também a intenção dele. Como diz as Escrituras, e o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Olha aí, gente, a palavra nos revelando a intenção do inimigo. Jogar a verdade por terra. Esta profecia de Daniel vem falando de um sistema que ia surgir depois de um tempo. E esse sistema ia lançar a verdade por terra e ia prosperar. Aí nós temos que meditar na palavra e pedir a orientação do Altíssimo e Soberano para definir isso. E saber qual é a verdade. Temos que saber, gente. Qual é a verdade? Evangelho de Al-Hanan, capítulo 8. Vamos meditar na palavra, sabendo qual é ela vai nos dar a noção do que é a verdade. Aqui o Cordeiro de Yahushua HaMashiach disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Al-Hanan 8:32. Reconhecendo a verdade que nos liberta, que nos livra. No capítulo 14, versículo 6, disse o Cordeiro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí. Se o Cordeiro é o caminho, a verdade e a vida, quem que ele tem que atacar para destruir? Com a sua ciência do engano? O Cordeiro. No capítulo 17, versículo 17, a oração do Cordeiro, ele rogando ao Pai, e disse-lhe:
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí está, gente. A palavra do Altíssimo é a verdade. Então tem várias e várias referências nos mostrando qual é a verdade. Salmo 119, 142. 1 Timóteo 3,15. Esses eu não vou ler, gente. Temos que pesquisar também. As pessoas têm que pesquisar nas Escrituras. E 2 Timóteo 2,15. Temos que buscar o conhecimento, gente. Já estou dando a dica, já está boa parte da palavra sendo ensinada. Que todos pesquisem também, para alcançar o poder e a autoridade que em Yahushua HaMashiach foi nos concedido para vencer esta batalha contra o mal e engrandecer e glorificar ao Altíssimo e Soberano, Criador de todas as coisas. É através da palavra, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos santifica e que nos purifica de todo o pecado. Vamos meditar a cada momento, mais e mais, nas Escrituras. Amados, as Escrituras nos revelam que a verdade seria lançada por terra, e nós já sabemos que o Cordeiro, a palavra do Altíssimo, é a verdade. E que muitas referências nos dá este entendimento, que a palavra do Altíssimo é a verdade. Mas, como lançar a verdade por terra? Aí vem a pergunta crucial: como que o inimigo vai lançar a verdade do Altíssimo e Soberano por terra? A verdade do Altíssimo e Soberano só pode ser lançado por terra quando surgem falso profeta falando a mentira. Quando se diz a mentira e as pessoas acreditam, a palavra do Altíssimo e Soberano, Yahu dos Exércitos, é lançado por terra. É desta forma, gente, com a mentira, que se lança a palavra por terra. E o texto diz que ele lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Mas como prosperou? Prosperou porque as pessoas deu crédito à mentira e desprezou a palavra do Altíssimo e Soberano. E aí ele prosperou. É o que a palavra nos revela, gente. Por isso que eu sempre digo, medite na palavra dia e noite, porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as Escrituras mais do que qualquer ser humano. E ele sabe manipular muito bem para enganar. E ele faz com que a palavra do Altíssimo e Soberano sofre uma
metamorfose e engana toda a humanidade. E isso é o que vem mais acontecendo nos dias de hoje. Por isso eu digo, busquem o entendimento, busquem a direção do alto. Não fica só no conhecimento humano. E não é uma faculdade, não é o diploma que vai te conceder a verdade. É a meditação na palavra. É o jejum, é a oração. Não há outro meio. Porque se os estudos, as faculdades dessem o entendimento da verdade, a verdade já teria resplandecido há muito tempo. E o povo não estava sendo enganado até nos dias de hoje. Então é pela unção e direção do alto, e não por meio de faculdades. É a leitura da palavra, buscando a direção diretamente na fonte, o Ruach Kadosh. Aleluia. Glórias. Aleluia. No Evangelho de Matitiahu, o Mateus, capítulo 4, as Escrituras nos revela o quanto ele tem conhecimento da palavra. Porque na tentação, no deserto, que ele estava tentando o cordeiro, ele usava as escrituras, só que distorcida. Matitiahu, capítulo 4, vamos meditar nesse texto, e vai nos dar várias instruções da artimanha dele e como ele usa as escrituras. A seguir foi Yahoshua levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse-lhe: Se és filho de Yahur, manda que estas pedras se transformem em pães. Yahoshua, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Yahur. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Yahur, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará, e a teu respeito, que te guardem. E eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Yahoshua: Também está escrito: Não tentarás a Yahu teu Elohim. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei,
se prostrado me adorares. Então Yahoshua lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: a Yahu, o Elohim, adorarás, e só a eles darás culto. Com isso o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Aqui está, amados. Como sempre eu digo, quando se medita nas Escrituras, a palavra nos revela tudo que é necessário para nós vencer essa batalha. Aqui o inimigo, usando as Escrituras, como sempre usou, e disse: está escrito. Tudo que ele ia falar, ele também dizia: está escrito, só que da forma pervertida. E o cordeiro usava da forma correta. Por isso que eu tenho dito que ele perverte as coisas. Ele perverte a palavra do Altíssimo e Soberano. Porque ele conhece muito bem. E esse texto também nos dá um entendimento que todos os reinos da terra estão sobre o governo dele. Tudo ele governa sobre a face dessa terra. Porque Adão permitiu isso quando comeu do fruto da desobediência. E aí ele passou a governar a mente humana e todos os reinos da terra. É isso que as Escrituras nos dão aqui. Por isso que ele diz para o cordeiro que ia dar todos os reinos da terra se o cordeiro prostrasse e adorasse a ele. É o que eu sempre venho dizendo. Ele quer a reverência e adoração para ele. Ele não quer que ninguém adore, que engrandeça e glorifique ao Altíssimo e Soberano e a Yahu dos exércitos. Mas ele também sabia que o cordeiro veio para resgatar o reino, para resgatar as almas da escravidão dele, do domínio dele. E que o propósito do Criador é estabelecer um reino sobre a face dessa terra de adoradores. Acabar com o reino de corrupção e estabelecer um reino de justiça, para que céus e terra adorem, engrandeçam e glorifiquem ao Altíssimo e Soberano. Este é o propósito dele, e isto se cumprirá na próxima vinda, onde todo o mal será destruído. Vamos buscar o entendimento, gente, porque a palavra nos revela que este mundo está dominado por Hassatã, induzindo desde o princípio a humanidade à desobediência, ao pecado, a se levantar um contra outro. Tudo isso vem acontecendo. Ele não quer ver paz, só guerra, destruição. Esse é o que ele vem
lutando a cada dia para fazer. E só o conhecimento das Escrituras Sagradas vai nos livrar, vai nos libertar do domínio das trevas. Em Yahushua HaMashiach. Aleluia. Glórias. Aleluia. E sempre, quando nós estivermos fazendo a leitura, é bom que esteja com 2 ou 3 versões, porque varia a expressão da palavra de uma versão para outra. Alguma versão dá um entendimento e outra distorce, muitas das vezes. Temos que meditar nisso, amados. E um exemplo de um versículo que dá uma diferença muito grande, se pegar 3, 4 versões, muitas das vezes as pessoas não precisam nem comprar, é só baixar no celular ou no computador várias versões das Escrituras e fazer a comparação. Por exemplo, 1 a João 3, 4. Meditem nesse versículo para ter uma noção. Só nesse versículo todos vão ter noção do que eu estou falando. Primeiro a João 3, 4. As Escrituras diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha aí, está claro aqui nesta versão. Só que em algumas outras versões está aquele que pratica iniquidade comete pecado, porque o pecado é iniquidade. E outras versões está escrito de outra forma. Perverteram esse texto. Mas o porquê disto? Simplesmente porque com esse movimento que aboliu as Escrituras, que jogou a verdade por terra, e que prega que as leis e os mandamentos foram abolidos, se depararam com um versículo desse: todo aquele que comete pecado, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse texto deixa claro que esse movimento abolicionista que prega que as leis e os mandamentos foram abolidos está no caminho ao contrário da justiça. Então, quando eles se depararam com esse texto, eles procuraram uma forma de encobrir isso dos seus seguidores. Aí eles, de verem de
se corrigirem e se adaptar às Escrituras, ele muda as Escrituras. Isso é ação do inimigo. Por isso que está essa confusão religiosa nos dias de hoje. As pessoas não querem decidir pelas Escrituras, pela palavra do Altíssimo e Soberano, e sim pelo seu eu, pela sua consciência. Porque as Escrituras nos diz uma coisa e está todo o sistema religioso ensinando outra. Isso é o sistema da iniquidade implantado pelo inimigo das almas, o inimigo do Altíssimo e Soberano, para impedir a adoração sobre a face da terra, como eu já disse. Está aí a palavra para nos instruir, é só pesquisar. Só pesquisar e não ficar nas minhas palavras. Por isso que em todos os estudos que eu venho fazer, eu falo, pesquisem, estudem as Escrituras, peçam direção. Não fica só nas minhas palavras. Vamos a cada momento, gente, caminhando nesta batalha. Porque a luta é muito grande. Muito grande. No livro de Romanos, capítulo 1, a carta que foi escrita aos Romanos, capítulo 1. E aqui também eu quero deixar uma observação aos leitores das cartas que foram escritas pelos apóstolos. As cartas que foram escritas pelos apóstolos a uma igreja ou a uma comunidade de novos convertidos, como foi escrito aos Romanos, foi escrito aos Coríntios. Quando nós lemos essa carta, nós temos que ler com a mentalidade de que tudo que foi escrito foi para a correção do ser humano. Foi para que a humanidade se adaptasse aos estatutos do Altíssimo e Soberano. Então vamos à leitura. Romanos capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória de Yahweh incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Yahweh os entregou nas concupiscências de seu coração, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Yahweh pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Aí a palavra nos alertando sobre a inversão de valor mais uma vez.
E aqui nesse texto está falando das imagens da escultura que o povo passou a construir e a adorar, a cultuar, como com o meio de levar a comunhão com o Altíssimo e Soberano. Tudo é engano do inimigo. Ele inventou e criou as imagens de escultura para que a humanidade viesse a adorar Ele, porque Ele é Espírito, não tem como Ele diretamente ser adorado. Então, Ele criou as imagens de escultura para que as pessoas cultuem as imagens de escultura, mas está na desobediência do Criador. E nisto já está servindo a Ele. Isso é o que as Escrituras nos mostram. E é o que diz aqui, nesse texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Mais uma carta aqui que foi escrita a igrejas dos gentios, com algumas correções. Porque o povo gentil era um povo que não vinha da descendência dos hebreus, mas creram no Cordeiro Yahushua HaMashiach e desejavam servir ao Altíssimo e Soberano como único ser merecedor e digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória. E aí tinha que sendo corrigido aquele povo para que eles se adaptassem nos estatutos, nos preceitos, nas leis e mandamentos da comunidade dos hebreus. E que entrasse na realidade da verdadeira adoração. Esse é o sentido da carta, orientar o povo. E nós somos gentil, seja em qual parte da face da terra que estivermos, temos que estar atento a isso. Muitos com desculpas fala que foi escrito, como diz nessa carta, lá para a igreja de Coríntios, ou para os romanos, ou os gálatas, ou Tessalônica. Tudo por falta de pedir a orientação do alto, para que seja nos revelado a palavra da forma correta. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, versículo 12, nos mostra também as artimanhas do inimigo. Ora, o que faço e ainda farei é para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, olha aí a palavra, transformando-se em apóstolo de Yahushua. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarçam em ministro da
justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Olha aí a palavra, amados. Olha aí a palavra. O combate do apóstolo Paulo contra os falsos profetas, que era instrumento de Ra-Satã, para desfazer o caminho da justiça. E isto é o que nos revela a palavra que está escrito aí, nesse texto. Tudo é através da meditação, da busca e a luta contra o mal, para nos ter a sabedoria e o entendimento de todas as coisas. Vamos continuar meditando, gente, nas Escrituras. Só assim teremos vitória. Aleluia. Glórias. Aleluia. A carta aos Tessalonicenses também, gente, nos dá mais uma referência de toda a ação e a artimanha do anjo rebelde. Segundo a carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. E então será revelado esse iníquo, a quem Yahoshua matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio da mentira. Olha aí, gente. Todo poder, sinais e prodígio da mentira. Olha o que a palavra nos instrui. Aonde ou até onde ele chega para nos enganar. Ele está fazendo milagre, prodígio, tudo mentiroso, tudo do engano. A batalha é grande, gente. Como sempre eu falo, a batalha é grande. E ele está aí só enganando, com sinais e os prodígios de mentiras, de todas as formas. E se nós não tivermos o conhecimento, uma clareza das Escrituras, podemos ser enganados e acabar servindo a Ele, sendo instrumento dEle para fazer esses sinais e prodígios. E isso está acontecendo de todas as formas sobre a face da terra nos dias de hoje. De todas as formas. Pelos meios religiosos, sinais, prodígios, curas, milagres, mas não está orientando ao povo a submissão à palavra do Altíssimo. Simplesmente ele faz esses sinais e prodígios para o povo seguir, como sempre aconteceu no passado.
aparecia muitos falsos profetas e começava a contar sonhos àquele povo, ou revelações falando que o Altíssimo tinha dito, sendo que ele não disse nada. E nos dias de hoje não é diferente. Está espalhado de gente por os quatro cantos da terra, profetizando, revelando, adivinhando, tudo na unção do inimigo, na possessão. Não busca o conhecimento das Escrituras. E acaba sendo cativo de Rassatã, por falta de entendimento, por falta de abrir a mente e o coração e aceitar a palavra, e aceitar as instruções, os preceitos, mandamentos e as leis do Altíssimo e Soberano. Vamos meditar, meus amados. Vamos meditar. Porque Ele está aí. Sem descanso. Lutando para impedir as almas de servir ao Criador. Vou fazer esse estudo em 2 ou 3 partes até, porque é um dos principais estudos para nos despertar o conhecimento de todos do verdadeiro caminho. Então tem que ser bastante amplo esse estudo. E não pode ficar só nesses estudos, tem que buscar mais e mais, fora do estudo, o entendimento, o conhecimento das Escrituras. Não podemos ficar igual o passarinho no ninho, esperando comida na boca. É aí que entra a ação do inimigo, com muitos venenos e porcarias. Temos que bater asa e voar na unção e na direção do Ruach Kadosh, o Espírito de verdade e vida. E buscar a nos alimentar com a palavra diretamente da fonte. Vamos meditar nisso, amados. Que o Altíssimo e Soberano seja com todos nós. E que a cada momento nos desperte e nos revela a Tua palavra. E que seja nos concedido em nome de Yahushua HaMashiach, o Ruach Kadosh, que nos dá força e que nos restaure. E que venha suprir todas as nossas necessidades físicas e espirituais, para que o nome do Criador de todas as coisas, Yahu dos exércitos, venha ser engrandecido e glorificado entre as nações. Aleluia, glórias, aleluia. E aí está, amado, a primeira parte do estudo, a origem e a intenção do mal. Que cada um que assistir possa meditar
orar, dobrar o seu joelho e falar com o Altíssimo e Soberano, para que essas coisas sejam confirmadas. E compartilhe com seus entes queridos, com todos, para que eles também venham se despertar a buscar a verdade e nascer de novo em Yahushua HaMashiach. Aleluia. Glórias. Aleluia. Que a paz seja com todos.